tempo, não. Vambora para o... Tirone, é isso mesmo. É o cálice sagrado. O Crespo tem muita intimidade com o torneio como jogador e como técnico. Inclusive, como técnico do São Paulo, disputou a Libertadores em 2021. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas talvez nessa edição seja a grande expectativa, porque o São Paulo vinha fazendo uma Libertadores ou duas Libertadores muito boas com o antecessor do Crespo, o Zubeldia, né? Que saiu do São Paulo invicto em partidas na Libertadores. Então, e com uma marca, né, desde o ano passado, interessante de ser um indigesto visitante na Libertadores, coisa que o São Paulo nunca foi na sua história, nem quando ganhou a Libertadores com o Tele e também em 2005, né? Então, o Crespo tem essa missão de seguir nessa competição, pelo menos, já que no Brasileirão eu entendo muito bem, a trilha que o Zubeldia vinha perseguindo, né? Agora, ele tem, para essa primeira partida, a partida como visitante, problemas, não talvez para escalar a equipe titular, que é mais ou menos óbvias, mas alguns setores muito carentes, aqueles que a gente já conhece, sobretudo a zaga, que tem ido com 3 zagueiros, o São Paulo foi para Medellín apenas com seus 3 zagueiros disponíveis, Alan Franco, Sabino e Ferrarese, já que o Arboleda está machucado. Né? Não, eu acho que o exercício da escalação talvez dessa vez seja mais simples de fazer, né? Sendo só os 3 zagueiros que a gente citou, sendo que o Cedric descansou contra o Vitória e que o Enzo é titular absoluto, embora o Patrick tenha entrado alguns minutos contra o Vitória, eu acho que a linha de 5 atrás ela está escalada. Isso. Marcos Antônio e Bobadilha também, pelo que tem jogado, vão jogar. Aí acho que tem uma dúvida. O Alisson, que foi preservado do jogo com o Vitória, que vinha atuando como terceiro homem de meio de campo, ou o Rodriguinho, que vem pedindo passagem. Fora de casa, contra um time muito forte fisicamente, a tendência, para mim, é que jogue o Alisson. Né? Também acho. Rodriguinho, né? Como disse lá o nosso companheiro aqui no chat um dia, o Rodriguinho molhado pesa 50 quilos. Mas e o Alisson tem mais experiência, né? Acho que para um jogo fora de casa seria mais prudente. Eu também iria com você. Na frente é Luciano e... Então, aí é outra dúvida. O André Silva ou Ferreirinha, né? De novo, pelo tipo de adversário, pelo jogo de adversário, eu acho que o André Silva se aplica mais para esse jogo. Talvez em casa fosse o Ferreirinha. É mais ou menos a comparação Rodriguinho e Alisson. Embora, neste caso, eu acho que o rendimento do Ferreirinha esteja bem superior ao do André nos últimos jogos. Né? Então, eu acho que são essas duas dúvidas. Né? Lembrando que o São Paulo, do meio para frente, vai poder ter, no segundo tempo, em caso de necessidade, o reforço do Lucas. Né? Programado para tal, jogou contra o Vitória alguns minutos e está lá, né? Estará à disposição no banco de reservas. Mas ele mesmo falou que não deve começar a jogar. Falou, nem falei com o Crespo, mas não vai, não tem condição de começar jogando aí. Mas ele pode ser aproveitado, né? Lá. Pode sim. Pode e deve, talvez, né? Exato. Então, acho que não tem tantas dúvidas assim em relação ao time titular. No banco também não temos grandes opções, mas o Lucas acaba sendo uma ótima notícia, justamente quando o São Paulo entra no mata-mata da Libertadores. Né? Nós já praticamente cumprimos a meta de vendas que estava prevista no orçamento, mas é um ano difícil. Né? O Crespo é um grande parceiro desse projeto nosso. Nós vamos continuar nesse trabalho, buscando jogadores dentro da nossa possibilidade, dentro do que a gente pensa em fazer. E óbvio, basta ver a situação que o São Paulo está. A gente só tem um jeito de conseguir ter superávit no final do ano. Vendendo ativos, não tem outro caminho que não seja a venda de ativos. E quanto a valores de ativos, essa é uma discussão muito ampla, né? É a lei de mercado, você tem que receber propostas e a partir dessas propostas analisar se vale a pena ou não fazer a venda de atletas. Muito bem, tá aí então, tem cara que a gente nem lembra mais. Natan, Thales Vander, Diego Costa, Nestor, Moreira, William Gomes, Matheus Alves, Ângelo, Lucas Ferreira está indo agora. Você sabe que o problema é a linha fina, né? É o fininho ali. É o valor, os valores embaixo, exatamente. Que é isso, né? Brenner, Elinho, Paulinho Boia, Gabriel Sara, Jonas Toró, Lucas Perry, Marquinhos, Igor Gomes, Luizão, Neverton, Lucas Beraldo e Thales Costa, a turma toda. Essa soma toda aí dá 635 milhões de reais.
Viu, Massa? De quanto? Na gestão Casares? Na gestão Casares. Então ele vendeu aí, dinheiro pra ele caramba. queimou não. 635 milhões de reais. É tanto dinheiro jogador, pra ele caramba. vendeu todo mundo a preço da beleza, não. aí tudo bem. Vendeu todo mundo mal. Ok. O valor total é muito grande, mas ele fica estranho quando você vê que isso é menos do que, por exemplo, Os Estevão e Ender. os dois do Tudo Palmeiras bem, já são bateu caras isso fora de daí. série e Não, tal, mas são... nem vale a pena botar os dois. não mas, é. mas- Sei lá, põe o Não, Vitor tudo bem. Reis e mais um deles. Eu tô falando Bateu que também. entrou dinheiro pra caramba, 600 milhões. Não, Não, sim, é entrou, quase uma entrou. folha, é quase um ano de arrecadação do São Paulo. mas são 5 anos, é isso? É. Mas de qualquer forma, é isso. É só para dar uma ideia. Pra mim chama quanto atenção como vendeu mal, né? Eu não tinha noção Exatamente. que eram tantos garotos. Eu não tinha noção, não. Eu também não. Eu achava que era bem menos. Então aí essa é a questão. Foi vendido muita Não, gente mas por preço vende baixo. mal porque... O Belmonte falou, não, é a lei do mercado, tem que ver quanto que oferece, não sei o quê, blá, blá, blá e tal. Bônus, Mas, não é isso? Entre bônus e fixos, e fixo, né, no caso, é 12 de euros, né? Óbvio, o São Paulo vai soltar um balanço depois que a gente vai ver o que vai ser bônus e o que vai ser fixo. Mas São Paulo que tem 80%, né, dos direitos do jogador. e a tendência é que essa divisão seja 2 de bônus e mais 10 de fixo, valor fixo. O São Paulo ainda tem uma plusvalia. Sabe o que é plusvalia? Não sei. Plusvalia é o seguinte, se o Shakhtar vender o Lucas Ferreira depois por um valor acima dos 12, que é o valor fechado, dessa diferença o São Paulo tem um valor ali a receber. Tipo assim, digamos que vende por 20, 30, vai. Então você tira 12... Olha o André fazendo que medo. Ele foi se arriscando. Eu falei, fica nos 20, Hernan. Eu tava torcendo aqui, fica nos 20, vai ser mais fácil. Vamos 18, Hernanzito. 18. Desses 18, tem ali o plusvalia, que pode chegar a 20% desses 18 para o São Paulo. Consegui a E conta. quanto que são os 20% dos 18? Então, aí eu já não sei. Aí vou esperar ele ser vendido. Ele nem chegou no saco. Eu vou esperar. Até lá eu faço essa conta. Tá bom. Mas eu entendi. É 20% da valorização que ele tiver numa futura venda. É o plusvalia que se chama, essa cláusula. Então, assim, estava aqui na discussão com o PVC outro dia e até fui cornetado, sabia, dentro do São Paulo? Fui cornetado, porque eu falei assim, mas a direção do São Paulo entende que o jogador pode não valer isso no ano que vem, se ele não ficar com o Crespo. Aí eu ouvi assim, então você está dizendo que o Crespo não está querendo usar o moleque, está querendo queimar o moleque? Se foi isso que ficou parecendo, não foi essa a minha intenção. A minha ideia era falar assim, se o Crespo não der oportunidades no sentido de não entender que o Lucas Ferreira pode ser um titular, naturalmente se desvaloriza. Então, assim, a venda eu vejo como uma venda boa, porque o jogador pode não estar nesse patamar de valor no ano que vem. E é natural você perder um ativo, perder ali a força econômica, quando não está em campo, não tem minutagem, não faz a diferença. Tá no papel dele, né? De escalar quem ele considera melhor para estar em campo. E ele está buscando. E o departamento médico só se pronunciou lá atrás porque o técnico delegou. Comigo, né? Primeiro foi a questão médica, agora é a questão de contratação. Lucas, fale com o médico. Contratação, fale com a direção. Venda de jogador, fale com a direção. Ele tá certo. Então, a torcida não vai xingar o Crespo se o São Paulo for eliminado no Morumbi. Como não fez pela Libertadores. depois da Copa do Vai Brasil. xingar o Casares, porque agora o Casares criou essa história. Sim. Quando ele demite o Zubeldia e põe o Crespo, agora tá claro. É isso. Por isso que o Abel paga o pato lá, é diferente. Evidente. Isso acho que o Crespo foi bem desde a primeira entrevista, delegando as coisas que não lhe dizem respeito, num ano que é muito mais complicado que qualquer outro clube, né? E aí, sim, pela primeira vez, eu acho que o diretor de futebol, o Carlos Belmonte, não o presidente, acho que o presidente ainda deve, nós estamos berrando aqui toda sexta-feira, hein? Deve esclarecimentos, prestar contas. As contas não foram prestadas ainda, mas o diretor de futebol colocou pela primeira vez mais claramente os limites no trabalho que ele tem esse ano. E simples assim, o São Paulo não vai contratar, ainda tem o final, não vai contratar nenhum jogador para o direito federativo. Vai ser o Clube do Brasil dos 20 que vai fechar a janela sem fazer nenhum investimento em direito federativo. Único. Ponto. Segundo, vai vender, está vendendo o Ferreirão. O Ferreirão já não foi para Medellín, será vendido e tal. O São Paulo perde um jogador por semana, né? E tem uns elencos mais curtos do país jogando 3 frentes. Ponto. Duas agora? Não, mas 3 porque ainda não teve a folga da terceira frente, né? Sim, vai ter. É isso que a gente está... né? Essa folga para Palmeiras, São Paulo, Flamengo, os eliminados, ela ainda não apareceu na prática, na tabela. E para Palmeiras e Flamengo não vai aparecer, né? Porque tem os jogos atrasados. Palmeiras tem 2. Exato.
Então, eu acho que deixa mais claro a perspectiva. Muito torcedor do São Paulo já entendeu isso, tanto que tem apoiado e não tem xingado, tem tido uma compreensão. Mas ela evidencia um limite que ele é muito tênue, né, por uma classificação ou eliminação numa Copa. Por exemplo, São Paulo está em Medellín com 3 zagueiros, e ele joga com 3 zagueiros. Né? Com essa situação que o técnico fala, além de tudo, ele tem tido um elenco ainda mais enxuto do que tinha o Zubeldia, certo? O Zubeldia tinha o Igor Vinícius e o Juan, já não estão mais lá. O Zubeldia tinha os meninos, eles já não estão mais lá, nem o Matheus Alves, nem o Ferreira. O elenco do Crespo é ridiculamente reduzido. Do meio para trás, então, é uma coisa quase desesperadora. Ele, nesse jogo do Vitória, ele ousou, na minha opinião. Ele fez uma escalação quase que completa, poupou 3 jogadores apenas. O time, como se esperava, correspondeu, mesmo que a questão física pese, a gente viu isso no Palmeiras e Ceará, no Flamengo e Mirassol, no São Paulo e Vitória, né? Porque os adversários, embora fracos, eles se preparam a semana toda para um jogo, enquanto São Paulo, Flamengo e Palmeiras estão jogando todo dia, né? Então isso aparece e o São Paulo venceu com autoridade, com méritos, com jogadas bem construídas e tudo mais. E com a volta do Lucas numa condição que você vê melhor. Outra volta que foi importante, já tinha participado em alguns poucos momentos, mas participou bem no sábado, foi o Luan, que era um jogador, estava lá encostado e que entrou bem no jogo, pela primeira vez entrou bem num jogo, né? Então, é isso. Eu acho que o São Paulo tem, do meio para frente, mesmo com a saída de mais um garoto. E aí, é aquele negócio, né? O São Paulo já liquidou a geração 2006. O único não vendido é o Rian Francisco, porque ele rompeu o ligamento cruzado. Senão, talvez ele fosse vendido também. E esse é o ano do São Paulo. Esportivamente, é o que dá para fazer. E, economicamente, a gente vai ver se vai dar certo esse ano de cinto apertado, né?